Inês sentiu o ar fresco da noite lisboeta bater no rosto como um tapa inesperado, enquanto a porta da casa do pai se fechava atrás dela com um clique seco, sem despedidas, sem olhares de pena. Era o aniversário de António, o patriarca da família Oliveira, dono de uma adega centenária no Douro que produzia vinhos premiados, mas naquela noite, a celebração virara um palco de humilhação. Sofia, a irmã mais velha, sempre a gerente implacável dos negócios familiares, havia sussurrado com veneno: "Estás a bisbilhotar de novo, Inês. Sai antes que estragues tudo." E Miguel, o irmão do meio, advogado astuto que lidava com os contratos da família, apenas acenara com a cabeça, confirmando a ordem como se ela fosse uma intrusa. A chuva fina de primavera começava a cair, misturando-se às lágrimas que ela não permitia escorrer. Caminhou pelas ruas empedradas de Alfama, o som dos sapatos molhados ecoando como um ritmo de abandono. Porque eles a tratavam assim? Ela, que sempre fora a filha quieta, a que ajudava nas vindimas sem reclamar, a que cuidara da mãe, Maria, durante os longos meses de doença até o fim. Agora, expulsa como uma ladra, sem direito a um adeus. De volta ao seu pequeno apartamento em Bairro Alto, Inês tirou as roupas encharcadas e sentou-se na cama, o silêncio da casa apertando o peito como uma garra. O telemóvel vibrou, uma notificação do grupo familiar no WhatsApp. Mas ao abrir, nada. Expulsa dali também. E o acesso à segurança da casa da família? Revogado. Administrador removeu-te, lia-se na tela vermelha. Era como se eles a apagassem, letra por letra, da história da família. Inês pegou um velho caderno, daqueles com capa gasta que Maria lhe dera, e começou a listar, as vezes em que Sofia a rebaixara em reuniões familiares, chamando-a de a sonhadora que não serve para os negócios, as noites em que Miguel ignorara suas opiniões sobre a herança, dizendo deixa para quem entende de leis. E a mãe? Maria sempre dissera, em voz baixa durante as tardes de chá: "Não deixes que mudem a biblioteca depois de eu partir, minha filha." Na época, parecera um capricho de doente, mas agora soava como um aviso, um fio solto numa teia de segredos. O dia seguinte amanheceu com uma luz dourada filtrando pelas persianas, mas Inês sentia um peso no estômago, como se o café amargo não descesse. Saiu para o mercado da Ribeira, onde o cheiro de peixe fresco e frutas misturava-se ao burburinho dos lisboetas. Ali, encontrou tia Rosa, amiga antiga de Maria, uma viúva que vendia doces caseiros. "Ouvi o que aconteceu na festa, menina", disse Rosa, com olhos cheios de pena disfarçada. "Tua mãe uma vez me pediu, se algo parecer errado, diz a Inês para olhar atrás da estante da biblioteca." Inês congelou, o coração acelerando. Atrás da estante. Como se Maria soubesse que o silêncio da família escondia algo podre. Comprou pão e queijo sem prestar atenção, e voltou para casa com a mente fervilhando. Abriu a caixa de recordações no armário, cartas antigas, fotos desbotadas de vindimas no Douro, e um bilhete escondido no envelope: "Eles não estão prontos para ti, mas virão pelo que deixei." A caligrafia de Maria tremia, mas era firme. Inês sentiu um arrepio, não de medo, mas de uma raiva que começava a borbulhar, lenta como vinho fermentando. A tarde trouxe mais, uma mensagem de Rosa. "Lembro-me agora, ela disse que só tu entenderias, que não confiava em mais ninguém." Inês folheou um diário que encontrara na caixa, escondido entre receitas de arroz doce e notas de hospital. Na capa interna: "Se o silêncio virar arma, a verdade deve ser fogo." Maria, que nunca erguera a voz, sabia a diferença entre quietude e silenciamento. Inês sentou-se no chão, páginas espalhadas como fragmentos de uma vida roubada. Uma citação veio à mente, de Fernando Pessoa: "Há um cansaço da alma que é pior que o do corpo." Ela cansara de ser invisível, a que aceitava migalhas. Agora, a dor a impulsionava, não vingança cega, mas a necessidade de desenterrar o que eles sepultaram. Esperou o momento certo. Sofia postara no Instagram sobre uma reunião na Associação de Produtores de Vinho em Porto, e Miguel sempre jogava futsal às quintas no ginásio do Belenenses. 2 horas livres. Inês dirigiu até a casa familiar em Sintra, as colinas verdejantes contrastando com a tensão no seu peito. O gnome de cerâmica no jardim ainda guardava a chave sob a base, como nos tempos de adolescente. Entrou devagar, o cheiro de cera de abelha e madeira velha invadindo as narinas. A biblioteca, com suas prateleiras de carvalho cheias de livros sobre enologia e direito, parecia intocada. Inês tocou os volumes, até encontrar O Príncipe, de Maquiavel, que se deu um pouco mais que os outros. Puxou, e ouviu um clique. Uma fresta na madeira abriu-se, revelando um nicho, um saquinho de veludo e um envelope. O ar ali era mais antigo, como se o tempo tivesse parado. "Fizeste mesmo isso, mãe?", murmurou Inês,
pegando os itens sem abrir. Saiu como uma sombra, o coração batendo forte, mas a mente clara. De volta ao apartamento, preparou chá de camomila e sentou-se na cama. Abriu o saquinho, um pendrive. No envelope, uma carta de Maria, datada meses antes da morte por cancro. Minha querida Inês, se lês isto, é porque eles te afastaram. Revisei o testamento em segredo, com o notário em Lisboa. Não confio neles para dividir justamente. Sofia e Miguel planeavam mudar tudo, forjando a minha assinatura. Há provas no drive, gravações, e-mails, o testamento original. Inês leu devagar, cada palavra cortando como uma faca afiada. A mãe descrevia conversas ouvidas, pressões para alterar a herança da adega, favores a credores que beneficiavam só os irmãos. Eles temem-te porque és como eu, quieta, mas observadora. Usa isto para te defenderes. Lágrimas caíram, mas não de fraqueza, de uma fúria que se acumulava, como nuvens antes da tempestade. Dias depois, o memorial de Maria na igreja de São Roque reuniu a família alargada. Inês chegou cedo, vestida de cinzento simples, ignorando os olhares. Sofia organizara tudo com precisão fria, discursos sobre unidade familiar e quando vazios. Quando pediram que Inês falasse, ela subiu ao púlpito devagar. Começo com uma frase de José Saramago: a memória é um cão que morde quando menos se espera. Entregou o pendrive ao técnico de som. Reproduz isto. A voz de Maria encheu a igreja. Se estás a ouvir, alguém tentou apagar a minha vontade. Inês, confio em ti para revelar. O vídeo mostrava Maria expondo a falsificação do testamento, datas alteradas, assinaturas copiadas. Silêncio tombado. Inês leu a carta em voz alta, palavra por palavra. Sofia mexeu-se inquieta, Miguel empalideceu. Murmúrios surgiram, sempre suspeitei algo errado. A dor de Inês explodia agora, não em gritos, mas em verdade exposta, como vinho derramado que mancha tudo. O aftermath foi caótico. Mensagens chegavam, apoios de primos, acusações de tios. Inês ignorou, focada na ferida aberta. Encontrou uma foto antiga, Maria jovem na biblioteca, ao lado de um homem desconhecido, mão no ombro dela. No verso, não perdoado, nunca esquecido. Ligou para uma prima, Clara, lembras-te de um homem perto da mãe? Pausa. Viu uma vez no jardim. Sofia estava lá, tensa. Achas que ela sabia? Inês reuniu tudo, fotos, timelinos, e levou ao advogado, João, especialista em direito sucessório em Lisboa. Temos base para contestar o testamento, disse ele. Sob a lei portuguesa, falsificação é crime. Inês assentiu, a traição queimando. Eles não só a excluíram, mas profanaram a memória da mãe. Uma noite, um envelope escorregou por baixo da porta. Desiste, ou não falsificaremos só assinaturas. Inês fotografou, enviou a João. Isto é intimidação, tampar testemunhas. No dia seguinte, pediram congelamento da herança no tribunal. O juiz aprovou temporariamente. Sofia evitou a intimação, Miguel aceitou em silêncio. Inês caminhou pelo Parque Eduardo VII, sentindo o equilíbrio restaurado, não por vingança, mas por justiça que curava a alma ferida. 2 semanas depois, no tribunal, João apresentou provas, o vídeo, a carta, e-mails falsos. A voz de Maria ecoou de novo. O juiz congelou tudo, reconhecendo a reivindicação de Inês. Sofia confrontou-a no estacionamento, achas que acabou? Inês sorriu friamente, não, é só onde parei de me calar. Semanas passaram, depoimentos acumularam. Uma carta de Miguel, sempre foste dela. Isso magoou-nos mais. Inês guardou-a, fechando o capítulo. No final, o tribunal invalidou o testamento falso. Inês não quis a adega toda, só a parte justa de Maria. Caminhou pela propriedade em Sintra uma última vez, o vento sussurrando paz. A traição custara laços, mas dera-lhe voz. Como diria Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Ela mudara, mais forte no silêncio quebrado.